Na medida que as pessoas vão ficando mais conscientes sobre as possibilidades que elas têm em relação às finanças, também surge o perigo dos golpes financeiros. E a gente vê que na população idosa esses golpes ocorrem em maior número. Como é que tem sido o trabalho das instituições que fazem parte dessa estratégia nacional para poder atuar nesse ponto? Eu queria só comentar que além da questão do maior número de opções, a gente tem uma questão tecnológica. E vários estudos comprovam que o uso de aplicativos torna as decisões mais rápidas, mas também muitas vezes menos refletidas. Então, a gente publicou recentemente uma pesquisa na IOSCO. A IOSCO Desculpe, a Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários, foi uma pesquisa mundial do Comitê de Proteção do Investidor, que é coordenado pela CVM. São 38 reguladores, 38 países, a CVM coordena esse comitê, e a gente focou na proteção do investidor e o uso de insights comportamentais. Essa pesquisa está disponível no site da IOSCO. E ficou evidente que a transformação tecnológica tem levado a decisões mais rápidas. E, portanto, isso gera um desafio para os reguladores, de forma que as pessoas estão mais vulneráveis a cair em golpes financeiros, especialmente pela internet, mas também estão mais vulneráveis a tomar decisões que não são golpes, mas são decisões menos refletidas e que podem levar a escolhas inadequadas. Ninguém é contra a tecnologia, ao contrário, ela dá acesso, ela diminui os custos, mas o processo decisório mudou um pouco, porque você passa a dialogar muitas vezes com um aplicativo, um robô ali, um algoritmo te dando indicações, sugestões, e isso precisa ser e é acompanhado. O que a gente tem observado e gera uma preocupação muito grande da autarquia é um expressivo crescimento nos golpes financeiros. Nós já nos últimos 4 anos abrimos mais de 450 investigações. Alguns processos são centenas de reclamantes de golpes financeiros que continuam sendo ofertados pela internet, com promessas de lucros mirabolantes. Infelizmente, muitas pessoas em situação vulnerável caem nesses golpes, e a gente tem relatos individuais muito tristes de pessoas que querem investir, estão à procura de maior rentabilidade e são atraídos por essa promessa, né, de lucros rápidos, fáceis e sem risco. Em relação às cooperativas de crédito, como o cidadão que passou a conhecer essa opção pode, através do sistema, ter a segurança de que ele está fazendo o investimento correto, que aquela cooperativa está regularizada? As cooperativas de crédito são instituições financeiras e antes mesmo de você pensar em constituí-las, você deve apresentar um projeto estruturado ao Banco Central, que vai avaliar se de fato há uma viabilidade econômica para aquela abertura, se as pessoas são qualificadas para aquilo, e cada vez mais o Banco Central tem exigido das cooperativas de crédito investimentos em compliance e governança, para que se evite fraudes, se evite até erros na gestão, né? Porque algumas cooperativas, como qualquer empresa, né? Se você gerir mal, ela pode sim gerar prejuízos aos sócios. Mas cada vez mais essa é uma realidade distante dentro do sistema. Hoje as cooperativas que são regulares, registradas pelo sistema OCB, que são autorizadas pelo Banco Central, elas compõem o FGCOP, que é um fundo que as próprias cooperativas constituíram, para que mesmo em casos em que elas venham a quebrar, o consumidor que é sócio fique garantido até R$250 mil, que por muito tempo era mais do que o dobro do que os bancos ofereciam, né? Então, o cooperativismo, inclusive, puxou as garantias do mercado financeiro como um todo para cima a partir do FGCOP. Então, hoje, dentro do cooperativismo de crédito, eu acho que a segurança que se tem para o cooperado, seja tomador de crédito, seja investidor, é bem grande, é uma preocupação constante desses sistemas. Acho que é importante também uma informação para o cidadão que tem menos familiaridade com produtos financeiros, com o sistema financeiro, é que antes de investir ou de aplicar em algum produto, que ele consulte os órgãos reguladores ou as páginas para verificar se aquela é uma instituição regular. A maior parte dos golpes, eu sempre falo, 95% dos golpes financeiros não ocorreria se as pessoas antes procurassem saber se aquela é uma instituição autorizada, seja uma corretora, seja uma cooperativa.
No site da CVM tem a relação das entidades autorizadas pela CVM a ofertar produtos de investimento. O Banco Central também possui as informações. Então, eu acho que verificar com quem você está fazendo negócio é importante, porque a maior parte, ou quase totalidade dos golpes são feitos por pessoas não autorizadas. E se tiver uma dúvida, procura um órgão regulador. A CVM, o site da CVM tem um serviço de atendimento ao cidadão que a gente responde consultas do investidor, não para dar dicas de investimento, mas para informar se aquela pessoa física ou jurídica tem autorização para fazer aquela atividade, se é uma oferta registrada ou não. E acho que é importante também procurar entender, o investidor, o consumidor não precisa se tornar um especialista em finanças, mas é importante que ele entenda pelo menos um pouco daquilo que ele está fazendo. Então, se ele não consegue, uma oferta que é feita, ele não consegue entender, não consegue explicar, provavelmente aquele produto ou serviço não é para ele. Então, talvez ele não tenha um perfil adequado ou deva investigar um pouco mais e procurar informações. Então, acho que o Estado brasileiro tem os órgãos reguladores, que são as entidades que estão ali para proteger o consumidor e o investidor no sistema financeiro, e elas estão lá para serem acessadas. É interessante que aqueles que, mesmo em bancos ou cooperativas de crédito, fazem ou estão habilitados a fazer a análise de investimentos para ofertar ao cliente, eles também têm responsabilidade e devem analisar o perfil. Se você tem um perfil mais conservador, ele não pode te induzir ou te oferecer um investimento mais arrojado com maior risco de perda, porque o mercado ele oferece investimentos que são seguros, rendem menos, os mais arriscados rendem mais, mas a chance de perder é grande. E isso eu acho que é um avanço da regulação, né, que mesmo aquele agente ele precisa estar certificado, né, tem que ter um CPA 10, CPA 20, e aí vai subindo ali os níveis de exigência de qualificação, mas também de responsabilidade dessas pessoas. Então, seja num banco ou numa cooperativa de crédito, se alguém lhe oferece algo que você, não compreende, 2, que está fora do seu perfil de investidor, aquela pessoa e aquela instituição tem responsabilidades com você também. Esse comentário é muito importante porque mostra como é arriscado contratar uma operação com uma entidade não autorizada, que não precisa seguir essa regulação. O sistema é todo montado para proteger o consumidor e investidor com regras, mas aqueles que atuam à margem do sistema atuam, portanto, sem observar esses padrões, e a chance, portanto, de ter um problema é bem maior. Agora, só para finalizar o programa, qual a importância estratégica do Brasil e das pessoas, de cada cidadão, se engajar nessa questão da educação financeira daqui para os próximos anos? Você falou um pouco da questão da previdência como uma preocupação que surge e assim, aciona o gatilho das pessoas começarem a planejar melhor o futuro, mas falando em termos mundiais e da relação entre países, a educação financeira ela tem um papel também estratégico. Eu queria só que você falasse um pouquinho de por que cada cidadã precisa olhar para esse tema e pensar de que forma ele pode se informar melhor sobre isso. Olha, isso é muito importante. Pessoalmente, eu entendo que é fundamental para a construção do Brasil que todos nós sonhamos. O Brasil precisa se tornar um país de investidores, de pessoas protagonistas da sua vida financeira e que usem as finanças para construir trajetórias bem-sucedidas, mas ao construírem trajetórias bem-sucedidas, elas vão contribuir para um sistema financeiro mais rígido, mais sadio, com mais competição e melhores decisões financeiras. Não haverá investimento no Brasil se não houver um financiamento adequado, e essa poupança do investidor precisa ser incentivada, protegida e estimulada para que ela financie o desenvolvimento do país. Bem, infelizmente o Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, Vasco, obrigada, Abdul, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Fica ligado no nosso canal do YouTube. Se você ainda não assinou, corre lá. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.